Bom dia, amores. Esse vídeo em específico é para nós falarmos sobre o governo do João Goulart, conhecido também como Jango, e o golpe que instaurou uma ditadura no Brasil em 1964, tá? Então, no vídeo anterior, falando sobre Jânio Quadros, nós falamos sobre a renúncia do Jânio e um certo impasse na posse de João Goulart. Mas eu vou dar uma retomada aqui nesse assunto para ficar fácil para a gente entender, tá? Em setembro de 61, com a renúncia do Jânio Quadros, o natural seria que o seu vice, João Goulart, assumisse. No entanto, a gente teve um impasse, uma crise política que se instaura no momento. Por quê? Primeiro, João Goulart estava numa visita oficial à China. E os conservadores ligados à oposição ali, os udenistas, empresários, políticos, conservadores, não queriam a posse de João Goulart, vice de Jânio, porque o acusavam de ser comunista e de estar abrindo as portas do Brasil para o comunismo, tá? Diante desse impasse, surgem ali, né, do outro lado, um grupo que luta pelo direito constitucional de João Goulart assumir a presidência do Brasil, que é a campanha legalista, liderada pelo governador gaúcho Leonel Brizola, que aliás era cunhado do Jango, tá? E que se une aos operários, trabalhadores, dirigentes sindicais, para lutar contra os empresários, conservadores, udenistas que faziam a oposição à presidência ser assumida por João Goulart. O confronto entre os dois grupos parecia estar se encaminhando para uma guerra civil. Então, para evitar que isso acontecesse, a gente vai perceber que negociou-se entre os grupos políticos que o vice-presidente assumisse a presidência, então, João Goulart, com os seus poderes limitados através do chamado parlamentarismo, tá? Então ele vai assumir, e ele aceita assumir dessa forma, com poderes reduzidos, controlados pelo Congresso. Ele teria então um primeiro-ministro que agiria em nome dele. Durante o tempo em que o parlamentarismo vigorou no Brasil, durante o governo do Jango, nós tivemos 3 gabinetes ministeriais. Primeiro, composto pelo Tancredo Neves, que vai ficar ali entre 61 e junho de 62, tá? O finalzinho de 61, quando o Jango assumiu. Depois, o Brochado da Rocha, que assume em junho de 61 e fica até setembro de 62, perdão, né? Assume em junho de 62, fica até setembro. E depois o Hermes de Lima, que assume em setembro de 62 e fica até janeiro de 63, porque em janeiro de 63 houve um plebiscito que decretou a volta do presidencialismo. O plebiscito é uma eleição feita nas ruas, ouvindo a população. E aí a gente vai ver, né, que 10 milhões de brasileiros rejeitavam o parlamentarismo, tá? Votando pelo restabelecimento do presidencialismo. Até aquele momento, a ação do Jango tinha sido neutralizada pelo parlamentarismo. Afinal de contas, era o primeiro-ministro que podia tomar decisões. Havia uns grandes desafios a serem enfrentados pelo Jango. O pagamento da dívida externa, que estava por volta de 3 bilhões de dólares naquela época. Grandes movimentos operários, camponeses e estudantis, extremamente descontentes com a situação em que se encontravam. Os estudantes reclamavam muito também da ausência de número de vagas suficientes nas universidades, fora a qualidade. Também não haviam escolas públicas suficientes para combater o analfabetismo no Brasil. Os operários reclamavam das condições de trabalho e, ao mesmo tempo, os camponeses, e em especial uma liderança, né, conhecida como Francisco Julião, que era, inclusive, um advogado socialista. Ele defendia as ligas camponesas e dizia que a população do campo ela era tão oprimida, que ela trabalhava feita escrava. E que só saía do campo para um hospital, para uma prisão, ou para viver em favelas e direto para o cemitério, porque a vida deles não tinha, eles não tinham o direito básico de cidadão no país. Então o Jango enfrentava sérios desafios desde o momento que assumiu. No entanto, teve sua ação neutralizada e somente em janeiro de 63 pôde retomar as rédeas, né, e o controle do governo, tá? Ele assume plenamente então a presidência da República e reforça
a sua linha de governo nacionalista e reformista. Ele sabia que precisava de reformas. Ele planejava, inclusive, no plano da economia, junto com Celso Furtado, que era o ministro da Economia na época, um plano chamado trienal de austeridade para recuperar a economia do Brasil. Isso significa que haveria um controle sobre os gastos e sobre salários. Afinal de contas, a gente tinha uma inflação absurda. E essa crise econômica também se tornou muito grave porque os empresários nacionais e estrangeiros no Brasil deixaram de investir na produção do país porque acreditavam que o Jango poderia instituir o socialismo no Brasil, desde aquele momento em que ele esteve em visita à China. Então ele enfrentou uma série de desafios, né, e foi perdendo muitos apoios políticos também. Uma série de reformas seriam anunciadas, tá? Mas eu já vou falar das reformas de base, que são o grande estopim ali para o advento do golpe. Embora esse golpe militar estivesse sendo preparado há muito tempo e se aproximava cada vez mais a partir do impasse que tinha ocorrido na presidência da República quando o Jânio Quadros renunciou, tá? Havia uma tensão entre os mais diferentes grupos políticos, principalmente entre os conservadores, que eram a grande oposição do governo, tá? E o Jango foi perdendo cada vez mais o apoio político, havendo assim um desgaste absurdo. E a gente vai acompanhar, só um minutinho. Eu tenho tido direto, gente. Se eu não tomar água, eu não consigo falar. Acho que é porque a gente fala muito. Eu vou gravando um vídeo, aí eu preparo outro roteiro e gravo outro. Mas vamos lá, vou tentar ser o mais objetiva possível. Vai haver, nesse momento, de final de 63 para 64, uma radicalização política muito grande. De um lado, a esquerda, liderada pelo governador gaúcho Leonel Brizola, que apoiava o Jango, e do outro lado, a direita, liderada por Carlos Lacerda, que era jornalista e naquele momento também estava como governador da Guanabara, que pertencia aos udenistas conservadores e que já fazia há muito tempo um discurso onde ele deixava bem claro o desejo de dar um golpe, tá? Um discurso golpista. A atuação de grupos políticos que queriam desestabilizar o governo do Jango ficou cada vez mais evidente depois por meio de vários documentos, inclusive documentos cedidos pelos norte-americanos que tiveram grande participação no golpe militar no Brasil. Isso tudo foi comprovado. Haviam dois institutos no Brasil, o complexo conhecido como IPES e IBAD, que era o Instituto de Pesquisa, o Instituto do IPES, e o IBAD era o Instituto de Ações Democráticas. E esses dois institutos brasileiros vão começar a receber financiamento dos Estados Unidos, criando notícias falsas. A gente conhece bem isso, né? As fake news não são novas, tá? Discursos inflamados, que também usavam de artifícios mentirosos, tá? Contra uma suposta ameaça comunista ao país, alarmando a população. O Jango foi perdendo o controle da situação. Quando foi setembro de 63, houve uma rebelião dos sargentos em Brasília e ele teve que controlar. Em outubro de 63, houve uma derrota muito significativa no governo Jango, porque diante de todas essas ameaças que vinham acontecendo, e inclusive o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, udenista, conservador, e que estava, né, com uma aliança política com os norte-americanos, ele tinha feito um discurso muito inflamado, um discurso golpista, claramente golpista, convocando o exército norte-americano para derrubar o governo Jango. Então qual era a proposta? O que o João Goulart pensou? Vamos decretar estado de sítio, que é quando a gente reduz, né, os direitos civis, para que eu possa ter uma autoridade maior e controlar tudo isso que está acontecendo. Infelizmente ele não teve apoio nem da direita, porque a intenção dele era prender o Carlos Lacerda. Então é claro que a direita não ia apoiá-lo. E a própria esquerda teve medo de apoiar uma decretação de um estado de sítio no Brasil, porque temia que os grupos sociais, as ligas camponesas, os operários, os grupos estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, começassem a ser perseguidos. Então eles também não apoiam o João Goulart. Então ele perdendo todo esse apoio, no meio de uma conspiração que está aumentando cada vez mais para se decretar um golpe no Brasil, com o apoio total dos Estados Unidos. Havia uma aliança do Kennedy, né, principalmente, que foi se aproximando com o governo brasileiro. Inclusive, um plano que ficou comprovado, havia um plano de intervenção militar norte-americana no Brasil
caso o golpe militar no Brasil fracassasse. Esse plano ficou conhecido como Operação Brother Sun. Não precisou ser colocado em prática porque o plano não fracassou. Inclusive o Jango, que já tinha perdido todos os seus apoios políticos, ele não vai resistir de maneira nenhuma à aplicação do golpe. No dia 1º de abril de 64, ele acaba indo embora e vai se exilar no Uruguai. Mas, qual foi o estopim para que o golpe fosse colocado em prática? No dia 13 de março de 64, o Jango anunciou as reformas de base, lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E ele quis realizar essas reformas à força, porque ele já percebeu que tinha perdido todos os apoios políticos e foi uma última tentativa de mudar aquele cenário político, econômico e social que estava se agravando cada vez mais no Brasil. A crise. Quando ele anuncia as reformas de base, a gente tem entre as reformas de base uma reforma agrária, que quer buscar facilitar o acesso de milhões de lavradores à terra, buscando redistribuir as terras improdutivas. Falou em reforma agrária, a elite surta. Uma reforma educacional que pudesse ampliar o número de vagas em universidades, ampliar o número de escolas públicas para reduzir o analfabetismo no país. Uma reforma eleitoral que estendesse o direito ao voto aos analfabetos, porque até então era restrito aos analfabetos, o que privilegiava a grande elite, que sempre continuava se elegendo. Uma reforma tributária para reduzir desigualdades, cobrando talvez impostos dos mais ricos. E, inclusive, ele chega a propor uma lei de remessas e lucros que pudesse limitar o envio do lucro de empresas internacionais que estivessem no Brasil para o estrangeiro, para que esse dinheiro fosse investido dentro do próprio país. Diante disso, quando ele anuncia as reformas de base, em especial a reforma agrária, isso foi no dia 13 de março de 64, na Central do Brasil. No dia 19 de março de 64, foi realizada uma marcha em São Paulo, que reuniu mais de 500 mil pessoas e ficou conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Composta por empresários, políticos conservadores, senhoras católicas, geralmente esposas desses empresários, ligados à direita, que tinham pavor do suposto comunismo invadir o país. Diante disso, a agitação social aumentou, o golpe se realiza, em especial, acontece lá no dia 19 de março, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então há uma conclamação, uma invocação da população, usando inclusive a religião. Nunca deu certo essa mistura entre religião e política, né, gente? Bom, o golpe se arquitetou e se realizou do dia 31 de março de 64 até o dia 2 de abril. Porque os militares foram se organizando, saíram às ruas. Nós vamos acompanhar um apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, inclusive, tá? O movimento militar começa em Minas Gerais, se estende por Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, e as tropas militares vão tomando as ruas. Olímpio Mourão Filho, que é um nome que a gente já chegou a citar em governos anteriores, né? E o presidente João Goulart deixa Brasília sem resistir no dia 1º de abril de 64. Tá? Ele passa pelo Rio Grande do Sul, onde tinha família. Inclusive comentei que Leonel Brizola, que era governador gaúcho, era cunhado do Jango. E de lá ele parte para o Uruguai. Começava ali o horror na história brasileira, que durou 21 longos anos da ditadura, que nós vamos chamar de ditadura civil-militar, porque, embora tenha sido imposta pelos militares, teve total apoio da sociedade civil, como grandes empresários, mulheres católicas que seguiam, uma série de questões. Mas a gente vai falar melhor sobre isso no próximo vídeo, onde nós abordaremos todos os governos militares, tá bom? Bons estudos para vocês e nós vamos trocando algumas ideias. Qualquer coisa me mandem e-mails, por favor.